Olá, muito boa tarde para você de São Caetano do Sul, muito bem-vindo nesta segunda-feira, dia 10 de julho de 2017. Está no ar mais uma edição do seu SCS TV Meio-Dia e você fica sabendo a partir de agora o que é destaque no seu jornal de hoje. Roubo de cargas no Grande ABC tem aumento de mais de 80% e já preocupam autoridades. Hoje é dia de esporte com Luan Siqueira, tudo que rolou na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, você fica atualizado aqui, e também o campeonato regional envolvendo São Caetano e São Bernardo. Os destaques da política, economia, trânsito e tempo, você fica sabendo aqui no seu SCS TV Meio-Dia, a partir de agora. Muito bem, você chegando aqui no seu SCS TV Meio-Dia, muito bem-vindo. Você já começa agora informado com uma notícia que chega para nós, viu? O número de roubo de cargas no Grande ABC já chega a mais de 80% no primeiro semestre de 2017. Os números já preocupam empresas que procuram alternativas para tentar combater o crime. Luan Siqueira. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o número de roubos de carga no ABC teve um aumento de 83% em janeiro deste ano em relação ao mesmo período de 2016. Nas 7 cidades, os dados saltaram de 18 para 33 ocorrências no mês estipulado. O ano passado foram 346 roubos no total e a tendência é que este ano suba ainda mais este número. Apesar das rodovias serem o maior medo dos motoristas, a maioria dos roubos foram registrados em áreas urbanas e com pequenas frações de carga, o que demonstra ainda mais falha da segurança municipal. A PM informou que vem intensificando o policiamento, assim como a Polícia Militar Rodoviária, para bater de frente com o aumento do roubo de carga. Ok, muito obrigado, Luan. Agora é a polícia trabalhar mais aí para não deixar que esses crimes aí se estendam como está. 80% é um número que chama atenção, né? Alô, Secretaria de Segurança Pública, vamos ficar atentos aí, hein? Vamos agora às informações do trânsito aqui de São Caetano. Você vê agora o mapa do Waze, trechos da Avenida Goiás, você vê nesta segunda-feira, dia 10 de julho, como está a movimentação aí. Ó. No mapa, o Waze mostra pontos de atenção, não há pontos de parada ou de movimentação travada. Você vê aí que tem pontos de movimentação intensa de veículos, mas o trânsito flui. Você tem agora trechos da Avenida Guido Liberti, região do bairro Cerâmica, muito tranquila a movimentação por aqui. O que o Waze traz mesmo aí neste horário do almoço são pontos de atenção para o motorista ficar atento aí com buracos e também com polícia na via. As demais vias de São Caetano do Sul, o trânsito segue normalmente sem problemas para o motorista. Bom, deixa eu te chamar aqui para as redes sociais. Facebook e Instagram, você acompanha pelo Facebook, procura por SCSTVBR, curte a nossa fanpage. No Instagram, você procura por @SCSTV. Essas são as nossas duas páginas. Você também tem o nosso WhatsApp, que é o 11 98882 8809. WhatsApp, você participa, envia denúncias e participa do seu SCS TV Meio-Dia. Bom, agora é aquele momento que você espera às segundas-feiras para ficar muito bem atualizado de tudo que rolou na rodada, a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu já vou me preparar aqui, enquanto roda uma vinheta aí, eu vou sentar com o Luan para a gente bater um papo e falar tudo que rolou no esporte. Pois é, aqui estamos, mais uma segunda-feira. Luan. Beleza, Marcelo? Você tá bem? Opa, prazer imenso estar aqui. Prazer é todo nosso, você sabe disso que você é muito bem-vindo, né? Muito obrigado. Nas reportagens, mas a sua opinião de segunda-feira no esporte é fundamental para quem tá em casa com a gente, Com certeza, né? Com certeza. Ô Luan, deixa eu já começar falando, porque o fim de semana o que mais chamou a atenção no Campeonato Brasileiro
foi a partida entre Santos e São Paulo, né? É verdade. Foi uma coisa impressionante. E bateu os 3, o São Paulo tentou um pênalti, foi na trave. Tentou uma segunda, bateu na trave. Luan, como é que tá essa história? O São Paulo tá numa decadência, uma descida sem freio, né? É verdade. E o Santos tá melhorando, né? Com certeza. Foi um grande jogo, né? Foi um grande jogo de bola que aconteceu lá na Vila Belmiro neste domingo às 7h30 da noite. É um pecado, um clássico desse acontecer às 7h30 da noite um domingo, né? Mas, enfim, a CBF manda, as pessoas têm que cumprir. E foi realmente um jogo muito bom, tecnicamente, né? O Santos fez um belo jogo, já disparou 3-0 na frente. Todos imaginavam que viria uma goleada, né? Jogador no Copete, Copete, né? 3 gols do Copete, né? O colombiano realmente estava no dia dele, estava iluminado na noite deste domingo, conseguiu fazer 3 gols, aí todo mundo já imaginou que ia vir uma goleada pela frente. Mas o São Paulo conseguiu aí dar trabalho para o time treinado pelo técnico Levir Coupe, né? E aí o São Paulo fez 3-1, aí teve o pênalti, Lucas Prato perdeu o pênalti, que poderia ser ainda mais uma ascensão do São Paulo, mas aí depois no 3-2 não teve mais tempo da reação do São Paulo, ficou realmente apenas nos 3-2. Para o Santos foi um ótimo resultado, 3 pontos, que recolocou o Santos no G4, né? Agora o Santos é o 4º colocado, tem 20 pontos, claro que está muito longe ainda do líder Corinthians. E o São Paulo foi uma rodada para se esquecer, é o 19º colocado, o penúltimo do Campeonato Brasileiro, tem apenas 11 pontos, nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e um empate, não vence há muito tempo o time do tricolor paulista. O técnico Dorival Júnior, que não estreou ontem, teve alguns problemas familiares, só vai assumir o time a partir de hoje, vai ter realmente muito trabalho. Não sei se sorte, né? Ou não, o próximo adversário do São Paulo é o Atlético Goianiense, que é o último colocado, saco de pancadas de todo mundo. Se não ganhar do Atlético Goianiense, não ganha mais de ninguém, Marcelo. De quem ganha, né? Antes de falar do próximo, eu gostei ontem do Copete, porque o repórter da Sport TV falou assim, que música você quer? Ele sempre pede uma música, né? Quando vai bem. Sim. Aí ele não queria falar, insistiu, mas fala uma música. Ele falou uma salsa tranquila. Olha que coisa boa. Resolve essa vitória de hoje. Foi bom, jogador humilde, gostei dele, viu? Ele não tomou ele não tomou, antes falando do Santos ainda, ele tomou um cartão amarelo ontem, porque ele levantou, tirou a camisa e a proteção que ele tava com umas queimaduras na barriga, né, Luan? Essa questão de comemorar e tirar a camisa, né, sempre leva um cartão amarelo. A pessoa hoje não pode praticamente comemorar o gol, né, Marcelo? Exatamente isso. Mas, bom, vamos pular essa parte, o Santos, parabéns, foi mérito, e o São Paulo, aí vamos esperar como vai ser os próximos episódios. Exatamente. Agora, o Luan, vem cá, hein? O Palmeiras se deu mal, tá mantendo a 5ª colocação, perdeu de 3-1 pro Cruzeiro. E como fica a situação do Palmeiras? Se bem que tá na classificação ali, tá bem, né? O jogo foi lá em Minas Gerais, né? Realmente o Palmeiras não conseguiu manter o Cruzeiro. O Cruzeiro e o Palmeiras vem fazendo belos jogos, né? Fizeram ótimos jogos pela Copa do Brasil. E agora também foi pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, né? O jogo em 3-3 aqui em São Paulo. E agora pelo Campeonato Brasileiro lá em Minas Gerais, realmente novamente um grande jogo. O Cruzeiro fez 2-0, o Palmeiras fez 2-1 e aí depois o Cruzeiro conseguiu fazer mais um gol e fechar o placar em 3-1. O Cruzeiro sobe um pouco na tabela, o Palmeiras perdeu a posição para o Santos, né? O Palmeiras que antes estava no G4, agora é o 5º colocado. Continua nos 19 pontos e está muito longe do líder Corinthians, até do Flamengo também, que é o vice colocado, né? O Palmeiras vai ter que suar muito para chegar nos primeiros colocados, um resultado, claro, né? Muito negativo, até pelo jogo de quarta-feira entre Corinthians e Palmeiras, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse clássico da próxima quarta. Vamos esperar. Agora, Luan, vamos já engatando aqui o Corinthians, né? Venceu mais uma vitória, agora contra a Ponte Preta, e está isolado com quase 12 pontos de diferença do segundo colocado. É verdade, Marcelo. São 26 jogos sem perder, juntando Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Uma invencibilidade que já entra para a história, né? Nenhum time conseguiu. Última vez que tinham conseguido isso no Corinthians foi aquele time do Tite, no Campeonato Brasileiro de 2015, que no caso foi campeão, foram 25 jogos de invencibilidade. O técnico Fábio Carille já chega a 26, realmente já entra para a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E foi um jogo até que tranquilo para o Corinthians, viu? Diante a sua torcida na Arena Corinthians, o jogo aconteceu no sábado, às 7 horas da noite, e a Ponte Preta não conseguiu segurar este jogo do Corinthians, que é muito equilibrado e que vai muito para o ataque. A Ponte até tentou alguns ataques, né?
né? O Corinthians fez 1-0, fez 2-0, depois teve até um pênalti para a Ponte Preta, um pênalti bem marcado, e o Cássio está em uma grande fase. Catou outro pênalti, tinha catado já na outra rodada em cima do Luan, do Grêmio. Agora o Luca, ex-jogador do Corinthians, foi bater o pênalti. O Cássio, como uma muralha, fez uma ótima defesa e conseguiu mais 3 pontos. Corinthians líder absoluto, 32 pontos, a 9 pontos do segundo colocado, que é o Flamengo, a 10 pontos do Grêmio, que é o terceiro, e a 12 pontos do Santos e do Palmeiras. Realmente é muita coisa. Já emendando, já para falar do clássico de quarta-feira, que vai ser realmente um baita de um jogo, né? Corinthians e Palmeiras sempre são grandes jogos, mas realmente quarta-feira o Palmeiras vai ter que querer a todo custo tirar essa invencibilidade do Corinthians, né? As duas torcidas só falam desse jogo, realmente vai ser um jogaço de bola na próxima quarta. Mas sabe, ontem eu estava vendo no programa Mesa Redonda, TV Sim. Gazeta, eles fizeram um cálculo ali dos últimos, desde o primeiro confronto, se não me engano foi em 1917, Sim. entre o Corinthians e o Palmeiras, e na Arena Palmeiras ali, no Allianz Parque, sempre foram equilibrados os jogos entre Palmeiras e Corinthians. Verdade. Ou tiveram vitórias por pouca diferença, ou foram empates, mas nunca um terminou com 0 naquele espaço ali, entendeu? Então, o Palmeiras, claro, vai ter todo um preparo, como eles disseram, vão tentar de tudo, Com até certeza. a concentração é diferente, né, Luan? Para tentar tirar essa invencibilidade do Corinthians, que você disse, né? E em é o 100º ano, né? Marca o centenário desse clássico, né? Como você disse, começou em 2017. E no novo estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, foram 3 jogos. Uma vitória do Palmeiras, uma vitória do Corinthians e um empate. É um equilíbrio realmente muito grande e a gente vai tirar a prova real na quarta-feira. Né? Vamos esperar, vamos esperar. Mas vem cá, ô Luan, como a gente fala toda segunda-feira, como que tá a vida da nossa Chape, hein? A Chape empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense. Exatamente. Se mantém ali no 15º lugar. Ainda está numa situação mais confortável do que o São Paulo. Com certeza, né? Com certeza. Até porque praticamente todos os times estão melhor do que o São Paulo. Só o Atlético Goianiense que não, né? Mas a Chapecoense empatou em casa, né? Não foi um bom resultado diante do Atlético Paranaense. E está na 15ª colocação. Isso vai ser o jogo da Chapecoense, não tem jeito. Vai lutar realmente contra o rebaixamento. O jeito é fazer os pontos em casa e aí correr fora de casa para tentar o empate ali ou o empate aqui. Mas esse vai ser o campeonato da Chapecoense, sem dúvida nenhuma. A Chapecoense é o nosso segundo time de todos nós, né, Luan? Exatamente. Sempre será. Agora, vem cá, falando dos times locais, Sim. O São Caetano também empatou com o Portuguesa Santista pela Copa Paulista, né, Luan? Segunda rodada da Copa Paulista, o São Caetano que já tinha empatado na primeira rodada, agora foi a Santos e empatou com a Portuguesa Santista em 1-1. É um jogo bem complicado, o São Caetano teve as melhores chances de gols, mas só saiu apenas de um empate lá da Baixada Santista, agora soma 2 pontos no grupo 3 da Copa Paulista, é o 4º colocado. O grupo está bem embolado, o líder tem 4 pontos, o São Caetano tem apenas 2. É um começo ainda de um campeonato que eu tenho certeza que o São Caetano ainda vai galgar muito e muito longe neste campeonato da Copa Paulista, porque é sim o favorito ao título. Vai. Vamos só esperar, porque o nosso azulão também é... Com certeza. Para a gente encerrar, o São Bernardo pela Série D também empatou com o Metropolitano, é isso mesmo? Com certeza. E foi um ótimo resultado para o São Bernardo, viu? Porque já é o mata-mata da Série D e este foi o primeiro jogo lá em Santa Catarina, né? Lá em Blumenau. O São Bernardo conseguiu sair de lá com um empate em 1-1 e agora no próximo sábado, às 3 horas da tarde, tem o jogo de volta diante, né, novamente o Metropolitano no estádio 1º de maio e o São Bernardo, se empatar em 0-0, já garante vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Claro que qualquer outra vitória garante também o Bernô na próxima fase do Campeonato Nacional. Vamos torcer aí também para o Tigre galgar aí mais fases da Série D do Campeonato Brasileiro. E vamos que vamos, adoro o Luan. Segunda-feira que ele vem e entende de esporte como ninguém. É bom, né? Tem que entender um pouquinho, né? Já acabou? Chega por hoje, né, Marcelo? Segunda-feira feito. estamos de volta, se Deus quiser. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Muito bem, você viu o esporte aqui na SCS TV e eu já te trago agora para as informações do tempo em São Caetano do Sul. A temperatura máxima hoje aqui na cidade não deve passar dos 23 graus, temperatura agradável, e a mínima fica na casa dos 13. De acordo com os centros de meteorologia e meteorologistas aqui da região,
deve ter pancadas de chuva a qualquer momento no fim da tarde ou no começo da noite. Bom, o seu SCS TV Meio-Dia de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a sua atenção, a sua companhia de hoje. Estamos de volta amanhã, meio-dia, para trazer mais notícias para você. Um abraço e até lá. Tchau!